Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 27 do mês de abril. Abril, ó, já tá terminando. Muita luz e muita paz sempre para o seu coração, para sua família, para todos que vivem ao seu redor, para nossa humanidade, né, gente? Que precisa tanto. Olha que interessante, por falar em humanidade, tem uma história muito legal que diz assim: havia um menininho que estava montando um quebra-cabeça. E o quebra-cabeça tinha exatamente isso, era um quebra-cabeça daqueles duplos, né? De um lado tinha a imagem do mapa mundi, do mundo, e do outro lado era um ser humano. E aí, o menino estava lá quebrando a cabeça para poder, né, colocar o mundo, encaixar uma coisa com a outra, e ele não conseguia resolver os problemas do mundo ali para montar o quebra-cabeça. Aí chegou o pai. Meu filho, por que você está irritado desse jeito? Ah, papai, estou aqui há horas tentando montar esse quebra-cabeça aqui do mundo e não consigo. Como o pai já tinha aquele quebra-cabeça muito tempo junto com ele e tinha presenteado ao filho dele, então ele falou: filho, eu vou te contar o que eu fazia. Eu também tinha dificuldade de montar o quebra-cabeça olhando o mapa do mundo, porque eu conheço pouco o mundo, né? Mas do outro lado tem o ser humano e é mais fácil. Aí ele foi e inverteu a peça do quebra-cabeça. E juntos eles montaram um ser humano, porque ele sabia, né? A cabeça combinava com a parte da cabeça, o rosto do rosto e assim por diante. E aí, quando foi no final, o pai sorriu e falou: olha, eu vou falar para você uma coisa que seu avô me disse há muitos anos atrás, quando esse quebra-cabeça estava comigo e eu era uma criança que nem você. Se você tem dificuldade de resolver os problemas do mundo, simplesmente comece resolvendo o problema humano. Se você conserta o ser humano, você naturalmente vai consertar o mundo. Oh, gente, inspiradora a história de criança. Eu ouvi essa história quando criança, mas eu acho ela linda até hoje. E a verdade é essa, né? Quando nós resolvemos os nossos problemas internos, a gente expande a nossa consciência, tudo mais se expande também. É ou não é? Já que nós estamos falando de histórias hoje, tem uma outra linda que fala, né, que um pessoa, né, um rapaz, estudando junto com um mestre muito sábio, querendo aprender sobre a vida, sobre o viver, pergunta para esse mestre: mestre, eu tenho três grandes perguntas para você. Você me ajuda a entender melhor a vida? E o mestre: claro, meu filho. Então ele vai e pergunta assim: olha que legal. Mestre, adoro essas histórias, né? Mestre, quem é o homem mais feliz? Aí o mestre sorri e fala assim: ah, meu filho, o homem mais feliz é aquele que aprende a amar sem esperar nada em retorno e aprende a fazer os outros felizes também. Mestre, mas e quem que é o homem mais rico? Ah, meu filho, o homem mais rico é aquele que menos precisa para poder sobreviver e é feliz ainda assim. E aí o rapaz encabulado, né, sem entender a profundidade das respostas, vai lá e pergunta: mas mestre, e quem que é o homem mais forte? Aí o mestre falou: olha, essa é fácil de responder, difícil de fazer. O homem mais forte é aquele que vence a si mesmo, porque querer vencer os outros é fácil, mas superar a si mesmo, esse é o grande desafio. Então, meus amigos, quando nós falamos, né, sobre conhecer a si próprio para melhorar o nosso mundo, o mundo ao redor, o mundo em todos os sentidos, nós estamos falando disso, de construções que levam tempo. Eu sei que não é fácil mudar a nossa intimidade, né? Eu sei que não é fácil ser uma pessoa mais lúcida e tranquila quando durante muito tempo nós éramos perdidos. Eu sei que não é fácil aprender a perdoar quando durante muito tempo a gente carregava mágoa. Eu sei que não é fácil aprender a ser otimista quando durante muito tempo nós vivemos no pessimismo. Não é simples mudar simplesmente porque você ouviu uma pílula, leu um livro, assistiu uma palestra ou alguém te deu um conselho. Mas na realidade, nosso compromisso em buscar construir um mundo melhor em nós mesmos é um compromisso conosco. É um compromisso, antes de mais nada, com a nossa paz interior. E lembre-se, as grandes construções demandam tempo. Nosso espírito querido de Emmanuel sempre dizia, né, nosso querido Emmanuel, perdão, sempre falava que o tempo não respeita. Olha que frase profunda. O tempo não respeita nenhuma obra que ele não ajudou a construir. Então, se você quer fazer uma coisa de uma hora para outra, de qualquer jeito, essa coisa ela não perdura, essa situação não perdura. Então, nós precisamos sim ter paciência, consciência e aprender a usar o tempo a nosso favor.
Quem desenvolve, meus amigos, um nível de consciência elevada não se engana, né? A pessoa sabe que demanda tempo, mas que com certeza, se não desistir, as construções vão ser eternas. Uma pessoa com a consciência elevada, ela, sabe, não fica se enganando, não quer mais viver de uma maneira equivocada. Ela pode até saber que faz coisas que não deveria, mas se esforça para melhorar a si mesmo e chegar onde quer. Na pílula de ontem, por exemplo, a gente falava sobre isso, né? Traição, problemas de casamento, de relacionamento, por exemplo. Uma pessoa que tem uma consciência elevada, está desenvolvendo, ela pode ter feito isso, ela pode ter traído a vida toda, mas na hora que ela toma consciência do que significa isso, ela vai se esforçar para resolver esse comportamento. Alguém, por exemplo, que é cruel com os animais, com a natureza, com outras pessoas, mas cai a ficha do equívoco gigantesco que tinha cometido, vai fazer o máximo para quê? Para comer menos carne, é lógico. Você não vai querer ficar matando outros seres vivos o tempo todo, não faz sentido isso. Para cuidar da natureza com respeito e carinho, e principalmente das pessoas ao seu redor, não é? Uma pessoa que se eleva no nível de consciência, ela entende que Deus vive através de nós e que a gente precisa seguir caminhando e aprendendo a ver, gente, onde ninguém vê. Isso é sério, né? Porque tem gente que só reclama, só, né? Xinga, tudo é difícil, é complicado, porque essa pessoa não tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, como falava Jesus. Tem uma frase que eu acho magnífica que fala assim, né? Que qualquer pessoa, qualquer um pode abrir uma laranja e ver quantas sementes essa laranja tem. Mas qual é a pessoa capaz de ver em uma semente quantas laranjas existem lá dentro? Olha que frase profunda. Qualquer um pode abrir uma laranja e ver quantas sementes tem. Mas qual de nós é capaz de ter o olhar divino de olhar em cada semente quantas laranjas ali estão dormindo esperando a oportunidade de nascer? Então, meus amigos, é isso que a espiritualidade superior faz com você, com as pessoas que você ama e comigo, e com todas as pessoas que eu amo e com toda a humanidade. Eles olham para nós como sementes de Deus, anjos em potencial, que embora estejam atrasados hoje, seremos seres iluminados amanhã. Então, se Deus não desiste de nós através dos seus propósitos divinos, né, por que nós vamos desistir dos outros? Por que nós vamos desistir de nós mesmos? Então, insisto outra vez, não desista de você. Pelo contrário, seja lá o que for que esteja te incomodando, passa. Porque tudo passou, por que não vai passar agora? Não é? O importante é que nós possamos ter um novo nível de consciência, fazendo aquilo que nos cabe, se esforçando para ser melhor a cada dia, a cada passo, na certeza de que nossa melhor versão de nós mesmos está sendo construída com base sólida na consciência, no evangelho, na caridade. Que Deus te abençoe, que você tenha um lindo dia. Vai ser um prazer ver os amigos queridos hoje na casa de Célia Xavier mais tarde. Né? Desculpa aí, perdão. Amo na casa de Célia. Hoje é na casa de Joana de Ângeles, perdão. Mais tarde, lá no bairro 1º de Maio, em Belo Horizonte, hoje nós vamos fazer uma palestra especialíssima. E olha que especial, vamos lançar pela primeira vez um novo CD, Parábolas e Ensinos de Jesus para Crianças e Adolescentes. Nova produção da nossa equipe da Falange do Bem, espero que vocês gostem, um produto feito com carinho, né? Uma gravação feita com muito carinho, para você que tem filho, para você que tem adolescente. Às vezes é difícil, a gente sabe que né? Poder levar o evangelho. Eu também tenho filhos assim, criança e adolescente, eu sei que não é fácil. Então, a gente procurou trazer mensagens bonitas nesse novo CD, também feito com muito afeto, né, doado por tantas pessoas queridas para ajudar você e sua família, tá bom? Então a gente se vê no Joana de Ângeles mais tarde. Fiquem com Deus, meus queridos amigos, obrigado por compartilhar nossa pílula e você já sabe, até breve, até muito breve, com muito mais consciência. E lembre-se, o tempo não respeita nenhuma construção que ele não ajudou a erguer, portanto, paciência.